Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou do grupo 7. Nosso grupo ficou com contrato de depósito. Eu vou abrir o seminário falando sobre o conceito e logo em seguida as características do contrato de depósito. Eu vou ler o conceito do contrato de depósito. O depósito é o contrato por meio do qual uma pessoa entrega a outra um objeto móvel, fungível ou infungível, para que este guarde até que seja reclamado. Depositante é aquele que entrega o bem e depositário é aquele que recebe. Ou seja, eu sou depositante, Larissa é depositária. Eu vou viajar de avião e quero guardar o meu carro. Então eu falo com Larissa para ela guardar o meu carro e assim que eu voltar de viagem, Larissa me entrega. Então assim o faz. Eu entrego a coisa móvel. Quando eu pedir, Larissa me entrega. O artigo 627 ele vai falar: pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Ou seja, a Larissa guarda o bem. Quando eu voltar de viagem, ela me devolve. Outro exemplo de contato de depósito é quando nós vamos ao centro, até aqui mesmo de Caruaru, que a gente vai fazer compras e entra ali lá na loja Cabral, na Casa Cabral, e tem o guarda-volumes. Então, se a gente tá com sacola, a gente passa pelo o guarda-volumes, entregamos as sacolas, a pessoa lá guarda, quando a gente sair da loja, a gente pega. Então, isso também é contato de depósito. Depositei lá minhas sacolas e vou, após sair da loja, pegar as minhas sacolas. Eu desenhei um esqueminha sobre os elementos do contrato de depósito, que basicamente são 3 elementos, que é o depositante, o depositário e o bem depositado. Quando oneroso, ele surge um quarto elemento, que é a remuneração, que o contrato de depósito ele é 100% gratuito, mas ele pode ser oneroso, conforme diz o artigo 628. O contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão. Então, aquela pessoa que pratica por profissão, ele pode receber para guardar um bem. No contrato de depósito, o depositário ele responde por qualquer dano causado pelo bem. E se ele pedir para o depositário entregar esse bem, vai ficar responsável ele por qualquer custo. Do custo de levar até o depositante o bem e qualquer prejuízo que o depositário venha a ter em relação a esse bem. As características do contrato de depósito tem como objetivo a guarda do bem, que esse bem deve ser protegido, guardado e colocado em local próprio. Lembrando que se o depósito se entregou fechado, colado, selado ou lacrado, nesse mesmo estado, ele deve se manter. Ele é temporário, porque se eu pedir de volta, a pessoa tem que me restituir, mesmo que, por exemplo, eu diga que esse bem vai ficar num prazo de 1 ano. Vamos dizer, viajei, deixei o meu carro com Larissa, voltando ao exemplo, deixei meu carro com Larissa, volto em 2 meses e peço o bem. Então, ela me devolve. Ele é unilateral. Ele é unilateral porque vem da vontade do depositante. E gratuito ou oneroso. Como eu tinha explicado anteriormente, é gratuito. O contrato de depósito ele é 100% gratuito. E, conforme o artigo 628, quem praticar por profissão, ele pode ser oneroso, a parte da remuneração. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Emanuel e já vimos aqui sobre o conceito e as características a respeito do contrato de depósito.
E nós sabemos que nessa relação, onde tem um depositante e um depositário, os dois têm uma série de obrigações, de deveres e até mesmo de garantia. Um dos deveres que o depositário tem é o que nos diz o artigo 629 do Código Civil, que é de cuidar da coisa e zelar por ela como se sua fosse. Isso, quando o legislador colocou no texto da lei, tinha a intenção de fazer com que o depositário zelasse por aquele bem, assim como nós cuidamos de uma coisa que está sobre nossa posse, que é de nossa posse. Porém, nós vemos que esse depositário, ele tem a obrigação de restituir a coisa a qual ele está guardando. Isso é o que nos diz o artigo 633. O slide está 683, foi um erro que acabei cometendo, mas entenda dessa maneira, 633, e eu vou ler um pouco do texto para vocês. Ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, salvo se tiver o direito de retenção a que se refere o artigo 644. Isso nos mostra que ainda que foi fixado o prazo entre o depositante e o depositário, e aí vamos usar um exemplo para ficar claro. Vamos dizer que Paulo coloca e me pede para eu ser o depositário de um cavalo dele e guardar no seu estábulo. Ainda que a gente fixe um prazo e ele diga que só vai pedir esse cavalo daqui a um ano, a qualquer momento ele pode requerer esse cavalo e eu vou ter que lhe restituir. Porém, existem algumas disposições que trazem algumas exceções a essa restituição que pode ser requerida pelo depositante a qualquer momento. E aí nós vamos a essas restrições, que são 4 que nós podemos analisar e que estão colocadas no artigo 644. Lendo parcialmente para vocês, o artigo diz o seguinte: o depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou despesas. Nós sabemos que o contrato de depósito ele tem duas naturezas. Ele pode ser gratuito ou oneroso. Quando ele é gratuito, geralmente é concernente a uma vontade entre amigos, de favor, de uma relação. E oneroso é quando o depositário ele pede um valor, pede uma contrapartida para que ele possa guardar e manter em depósito aquele bem. Caso o contrato seja oneroso e Paulo me pede esse cavalo de volta, mas não pagou essa contrapartida que foi exigida por mim, eu posso manter esse bem comigo até que ele me pague. Outra questão é caso esse cavalo produza percas ali em meu estabelecimento onde eu guardei, ele quebre meu estábulo, traga prejuízo à minha fazenda, eu posso requerer dele, inclusive, perdas e danos, ou então os reparos desses prejuízos e posso reter o bem até que ele me pague. Outras questões que são analisadas é caso sobre esse bem pese pender execução judicial, ou se ele for judicialmente embargado, ele tiver uma ação ajuizada em torno dele. E outra forma que eu posso reter, ou melhor, não seria nem reter nesse caso, é não fazer a entrega do bem, é caso esse bem seja tenha sido conseguido por Paulo de forma dolosa, através de um roubo, através de um assalto, de alguma forma que não seja legal. Aí a obrigação do depositário é entregar à autoridade para que seja feita de fato a coisa certa. Então esses são os pontos que a lei nos expõe para que a coisa não seja entregue imediatamente, mesmo havendo requerimento. Nos outros casos, fora essas questões, a qualquer momento, mesmo que fixado o prazo, o depositário é obrigado a entregar a coisa ao depositante no momento em que ele faz o requerimento pedindo a entrega. Agora, findo essa explicação sobre essa obrigação de restituir, nós temos que entrar nas espécies do contrato de depósito, nas espécies que tangem essa relação contratual. Nós podemos ver que o contrato de depósito ele tem 3 classificações distintas. A primeira é que ele pode ser regular ou irregular. Ele é regular quando acontece o depósito de um bem infungível, como nós já vimos na aula e foi muito bem explicado pela professora Dávila, é quando não pode ser entregado coisa diversa àquela que foi mandada. O irregular é no caso se o bem for infungível. Só que nesse caso, digamos que eu receba, que eu dê R$30 para uma pessoa guardar para depois eu pegar os 30, nós podemos classificar como um contrato de mútuo, como nós já vimos os grupos anteriores apresentando. O contrato ele também pode ser gratuito ou oneroso.
Os próprios nomes já são bem autoexplicativos, né? Quando ele é gratuito, nasce de um acordo de vontade que eu falo, um amigo, alguém que eu tenho um relacionamento. Porém, o oneroso é quando eu exijo como depositário, por exemplo, um valor para o depositante para que eu mantenha guardada aquela coisa. E outro que é muito importante nessa relação, e é importante que vocês prestem bastante atenção, é a classificação quanto voluntário ou necessário. O voluntário, que é a maioria dos casos que nós estamos prevendo e falando aqui, nasce do acordo de vontade das partes. O depositante de entregar alguma coisa para ser guardada, além do depositário de receber. Mas, além dessa forma voluntária de ser, ela também pode ser de uma forma chamada necessária. Ela é necessária quando ela nasce da vontade da lei, ou então quando ela é feita através de uma determinação judicial, do juiz, de uma autoridade competente. Essa determinação e essa classificação como necessária, que é contrária à voluntária, ela pode ser definida de três maneiras. Ela pode ser legal, miserável ou hospedeiro. E aí nós temos que ir para a classificação de cada um desses. Quando esse contrato ele é legal, nasce como, por exemplo, você que está numa blitz e tem seu veículo apreendido e aquele veículo vai ficar guardado ali no pátio do Detran, onde quer que seja. O miserável já é no caso, por exemplo, de uma catástrofe, onde a casa do meu vizinho está pegando fogo e aí ele corre para tirar tudo que é possível e deixa depositado na minha casa e tem o direito de pedir a restituição quando quiser e tem o direito, inclusive, de deixar lá. E nesse momento eu passo a ser depositário do meu vizinho que tirou os bens que ele conseguiu salvar de uma catástrofe que tinha na sua residência e colocar na minha para que eu aguarde. E a de hospedaria é como, por exemplo, que acontece várias vezes com quem viaja, que leva seus pertences, suas roupas, suas malas para um hotel com a confiança de que quando quiser se retirar desse hotel, vai ter direito de levar todos os seus pertences de volta para sua casa. Existem algumas coisas que é relevante atentarmos também nesse momento. É o caso, por exemplo, do depositário quando ele é menor, relativamente incapaz. Nesse caso, o que a lei vai nos dizer é que ele até pode celebrar um contrato de depósito, porém é necessário que haja autorização dos seus responsáveis. Também acontece o caso do depositário se tornar incapaz, vir a tornar-se incapaz. E aí o texto, no artigo 644, e esse texto eu acho importante ler para que haja uma compreensão mais clara, nos diz o que é feito nesse sentido. Assim, desculpa, o 641. Assim nos diz: se o depositário se tornar incapaz, a pessoa que lhe assumir a administração dos bens diligenciará imediatamente restituir a coisa depositada. Não querendo ou não podendo o depositante recebê-la, recolhê-la ao depósito público ou promoverá nomeação de outro depositário. Então, isso é o que o artigo nos diz, caso caso aconteça do depositário se tornar incapaz. Então é isso, findo aqui a minha explicação e vamos passar para o próximo passo, que é muito importante vocês entenderem para conseguir compreender de uma maneira assertiva todas as questões referentes ao contrato de depósito. Boa noite, meu nome é Larissa e vou dar continuidade sobre contrato de depósito. Vou apresentar para vocês agora sobre a obrigação do depositante, que está lá no artigo 643 do Código Civil. A obrigação do depositante é pagar o valor, reembolsar as despesas e indenizar o depositário. Tratando-se de contrato, ordinariamente unilateral e gratuito, o depósito não apresenta como regra a imposição de dever jurídico a quem entrega a coisa a ser custodiada. O depositante é obrigado a pagar as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que eventualmente adverem do negócio. Sobre a pena de enriquecimento justificado, o depositante tem que restituir as despesas como materiais de trabalho e empregados pelo dever da conservação de custódia da coisa, como se fosse benfeitoria necessária. Por exemplo, um exemplo que eu posso trazer para vocês é sobre máquina de grande porte, que ela só pode ser montada e desmontada por técnico especializado em serviço que opõe essas despesas. Vou trazer também aqui para vocês sobre depósito oneroso,
que diz assim: traz de assumir a responsabilidade de efetuar o pagamento de contraprestações convencionadas especificamente quanto ao preço, ao local, a forma do inadimplemento. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é sobre um corretista que deve remunerar o banco pelo depósito em dinheiro realizado. Também vou trazer aqui também para vocês sobre a obrigação do depositário que está lá no artigo 629, que a obrigação dele é guardar, conservar e restituir a coisa, que diz assim o artigo 629 do Código Civil: o depositário é obrigado a ter e guardar a conservação da coisa depositada e cuidar da diligência que costuma com lhe pertence, bem como restituí-la com todos os frutos e acrescido quando exigir o depositante. Ou seja, cuidando-se que o depósito ele tem um contrato de duração, tem determinado e tem determinável, que todo o empenho do depositário será exigido guardar responsável da coisa, certo? Os parâmetros são objetivos que exigindo um comportamento leal e correto na custódia e na conservação da coisa, conforme induzir uma boa-fé objetiva. Somente haverá exclusão, certo, do dever de indenizar pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente provada, certo? Dentro do artigo 635 do Código Civil, também está a obrigação do depositário, que diz assim: ao depositário será facultado outrossim e requerer o depósito de judicial da coisa, quando, por motivo plausível, não possa guardar o depositante, não queira recebê-la, certo? Então, assim, se o depositante não requerer a coisa do tempo do prazo, ou não havendo prazo, quando intimado pelo depositário, este poderá requerer o depósito judicial da mesma se não for do seu interesse mantê-la sobre sua custódia. O artigo 642 do Código Civil, o depositário não responde pelo caso de força maior, mas para que lhe valha a acusar terá que prová-los. Ou seja, o depositário responde por culpa e dolo, se a coisa perecer ou deteriorar tanto no depósito gratuito como no oneroso, certo? O 644, ele traz para a gente que o depositário poderá reter o depósito até que pague a retribuição devida, o líquido, o valor da despesa, dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou despesa. O parágrafo único, ele diz que se as dívidas de despesa, prejuízo, não forem provados suficientemente ou forem ilíquidos, o depositário poderá exigir caução idônea do depositante ou, na falta desta, a remoção da coisa para o depósito público até que se liquide. Ou seja, o direito de retenção é um mecanismo de defesa, certo? Que insiste ao possuidor de boa-fé, que possibilita constranger o devedor a indenizá-lo por despesas, benfeitorias de boa-fé, realizando conservação de melhoramento do objeto, certo? Também vou trazer sobre depósito necessário, que está lá no artigo 647, que diz, no inciso 1º, que se faz desempenho da obrigação legal. Um exemplo: depósito efetuado pelo administrador de bens do depositário que se tornou incapaz, que está lá no artigo 641 e o artigo 345 do Código Civil. O inciso 2 diz assim: que se efetua por ocasião de alguma calamidade, por incêndio, inundação e naufrágio ou saque, certo? O artigo 648, ele diz que o depósito se refere ao inciso 1º do artigo antecedentes e rege-se pela disposição de respectiva lei e no silêncio de deficiência dela pela consciente ao depósito voluntário. Ele traz um parágrafo único que diz: a disposição deste artigo aplica-se aos depósitos previsto no inciso 2º do artigo antecedente, podendo estes certificarem por qualquer meio de prova, certo? Existe também o depósito legal, certo? Que está previsto lá no inciso 1º do artigo 647,
que decorre do desempenho de obrigação expostas pela lei. O depósito legal, ele diz assim: aderemos à imposição da legislação que cuida do tema, sobretudo as leis, certo? Processuais. Porém, em tudo aquilo que ela for omissa, supletivamente será aplicada no Código Civil, na parte em que disciplina o depósito voluntário, certo? Também existe o depósito miserável, que é previsto lá no artigo 2, o inciso 2 do artigo 647. Em estado de calamidade, o depositante verifica a necessidade de deixar seus bens que corre risco de perecer com a primeira pessoa que aceita guardá-los. Caso de calamidade, caso exista uma enchente em uma cidade e uma pessoa tem que deixar o seu bem, o seu móvel para trás, porque poderá perder novamente até sua própria vida, certo? Que diz também o depósito miserável, ele vai além do dispensa de contrato escrito entre depositante e depositário, admite qualquer outro meio de prova. Com efeito, não poderia ser diferente. Em situações emergenciais, calamitosas, de desbordaria, de razoável e de formalização de instrumento público ou particular do depósito, pois não há tempo para negociação. As demais situações excepcional são notórias e de conhecimento geral, sendo fácil a sua comprovação por testemunha. Bom dia, irei falar um pouco sobre depósito de hospedeiro, depósito irregular, ação de depósito e prisão do depositário infiel. O depósito de hospedeiro consiste na realização dos hoteleiros e hospedeiros e eles têm por objeto a guarda das bagagens, das malas dos viajantes, dos hóspedes. Esse depósito de hospedeiro se estende a locais onde se ofereçam leito e não apenas comida, bebida, onde você possa guardar suas malas para você dormir. Os depositários, que são chamados quem tem a gerência do hotel, dos leitos, eles são responsáveis pelas coisas guardadas lá. E em caso de furto, de roubo ou alguma coisa, eles devem responder e devem devolver o que foi roubado, responder pelo dano. Entretanto, o artigo 650 do Código Civil diz que é cessado a obrigação do depositário em casos em que ele não pode evitar. Vou falar um pouco agora sobre o depósito irregular. O depósito irregular é um tipo de depósito que a pessoa deposita e o depositário pode utilizar da coisa e dispor da coisa e restituir outra ou a mesma coisa na quantidade e a qualidade que você depositou. Essa espécie de depósito é equiparado ao depósito mútuo. Vou falar um pouco da ação de depósito, que consiste quando você teve seu objeto, onde você botou para guardar, teve seu objeto danificado, você pode entrar com essa ação para você obter seu objeto de volta sem defeito e sem nenhuma avaria. Já a prisão do depositário infiel, existe duas correntes. O artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, prevê que o depositário infiel pode ser preso. O artigo 652 do Código Civil também prevê isso. Entretanto, o artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica e um julgado do STF prevê que o depositário infiel não pode ser preso. Nessa via, a súmula vinculante 25 do STF diz que é ilícito a prisão do depositário infiel.